Olá, agora continuando, a gente está vendo um exemplo de interatividade em Flutter, tá? Como usar Stateful Widget a fundo, e a gente vai falar agora sobre, no vídeo anterior falou um pouco sobre colocar interação, agora como funciona o gerenciamento de interações no Flutter. Primeiro vídeo, vê o vídeo anterior, tem uma playlist aqui que tem tudo numerado, tá? Seja bem-vindo, se é novo, clica no botão inscreva-se, dá uma olhada no seu sininho, tá assim, ó, você já tá inscrito, marcado com um sininho, e deixa um like no vídeo, vamos no que interessa, né? Vamos gerenciamento em Flutter de estados, tá? Vamos lá. Tem dois diferentes approaches para gerenciamento de estados, tá? No Flutter, tá? Se você tá fazendo um designer de um widget, por exemplo, você pode usar um approach, tá? No caso, você pode usar um approach de gerenciamento dos filhos, né? Ali. Então, como é gerenciado o gerenciamento de estados no Flutter, tá? Estamos falando de Stateful Widget, tá? E do widget em si próprio, né? E dos pais dele, e de ambos, né? E de outro objeto, todas essas coisas. A resposta é depende, tá? Tem muitos modos válidos de fazer o gerenciamento de objetos, num caso de um state, de um stateful, tá? Como um design de widget faz a decisão baseada de como ele espera que esse widget pode ser usado. No caso, modo mais normal de usar, tá? Então, o widget pode gerenciar o seu próprio estado, ou segundo, o widget pai pode gerenciar o estado dele, ou um mix de pai e dele próprio gerenciando os próprios estados, tá? Como decidir como você vai usar esse approach, né? Você segue dois princípios, tá? Se o estado em questão usa dado de usuário, por exemplo, você checa faz um check ou um check no checkbox, uma posição de um slider, por exemplo, o estado é melhor gerenciado por um parent dele, tá? Por um filho dele. Se o estado em questão é aesthetic, por exemplo, uma animação, então o estado pode ser gerenciado por si próprio, tá? Ok? Então, se for dado de usuário, você usa um filho dele. Se for uma animação, ele próprio se autogerencia, tá? Em caso, você dá uma olhada dessa forma, tá? Você dá um exemplo de duas formas diferentes de gerenciamento de árvore de estado. Por exemplo, o Tapbox A e o Tapbox B e o Tapbox C são exemplos, trabalham similarmente, são Tapbox, mas cada um contém um container que clicado, como ele vai ficando verde ou vai ficando cinza. Então ele tem um booleano underline active, um local, tá? Variável local, que seta a cor para verde ou cinza, tá? Quando ele está inativo. Nesses exemplos, ele vai usar um gesture detector para fazer isso, tá? Então, esse widget, ele gerencia o seu próprio estado. Algumas vezes ele faz mais sentido desse widget gerenciar o estado internamente. Por exemplo, um list view automaticamente scroll, né? Quando você excede a área visível, no caso, tá? Então depende de cada desenvolvedor, você pode fazer um widget que se autogerencia ou é gerenciado por um filho dele. Por exemplo, aqui ele dá um exemplo de um Tapbox as State, uma classe que ele gerencia o Tapbox, tá? Ele define um active booleano que determina a cor específica e define também um handleTap, uma função que atualiza, né, quando ele está ativo para chamar a função setState e implementa a interatividade do widget. Então vamos dar um exemplo. Ele deu um class Tapbox A que estende a stateful, tá? A Tapbox A ele vai herdar do pai dele, tá? E o key, e ele vai criar um state para ela, underline Tapbox A state. O estado dela tem um active que é false e tem um handleTap que ele dá um setState pro pai, né, pro Tapbox A, e ele troca o active para not active, ele true para false, basicamente, tá? E no build dela, ele vai construir um gesture detector que on tap ele vai fazer o que? Ele vai mudar de ativo para inativo, tá? Automaticamente mudando o estilo da for, tá vendo? O default, né? Na verdade, se estiver ativo é light green, caso contrário é gray. Ele já vai fazendo essa checagem aí no objeto, tá vendo? Num tap, na verdade, ele vai pro handle tap, né? E underline handle tap, e o handle tap vai me trocar de active para
para não active. E o child é um container, né, com active true ou false, ele já checa a variável local active, tá vendo? Bool active ali, false. Essa variável aqui, bool active igual a false, tá vendo? É local, e conforme ele vai implementar uma coisa ou outra aqui, tá? Então, daí o class myAppExtended, basicamente ele construiu a tela ali do aplicativo e chamou o center child, body center, como child tapbox A. O tapbox A ele entrou aqui, chamou o setState, e o setState que constrói a tela para ele, tá vendo? Fica de um jeito ou de outro, perfeito aqui. Então, quando o widget pai, filho, né, gerencia o estado do pai, né? Por exemplo, no caso de um icon button, né? Daí vamos dar um exemplo do B, para a gente já ir direto, né? Então ele fez a mesma coisa, chamado class parent to widget extend stateful. No stateful ele deu um create state, no set state ele jogou uma variável active false, né? Daí tem um handle tap box changed, tá? Mesma coisa, só que daí o que aconteceu? No build ele fez o seguinte, no tap box B ele falou active on change handle tap box changed, tá? E nesse widget ele fez então o que ele fez aqui? On change handle tap box change, ele dá um set state e active igual a new value, tá? Ele vai setar um novo valor. Daí o que ele fez aqui? O tap box B ele faz um stateless widget, e o tap box A ele passa aqui. Vamos lá agora, quando o widget pai, tá? Ele gerencia o estado do widget filho, tá? Muitas vezes faz sentido ao widget pai, né? Gerenciar o estado e dizer para os seus filhos, né? Se atualizarem. Por exemplo, um icon button, tá? Que permite a thread do ícone, né, ser atualizada. O icon button é um stateless widget, porque ele decide que o pai dele precisa conhecer se o botão foi ou não clicado. Então vamos ver esse exemplo aqui. Nesse seguinte exemplo, o tapbox B exporta o estado para seu pai através do callback, porque o tapbox B não gerencia o estado em si, é uma subclasse da stateless widget. Vamos dar uma olhada. Então o pai, no caso, ele gerencia o estado ativo para o tapbox B e implementa um handle tapbox change, um método chamado quando esse método é chamado e o estado muda com o set state. A classe tapbox B estende a stateless widget porque o estado é gerenciado por seu pai, né? Quando é detectado o clique, ele notifica o pai dele. Olha só, vamos lá. Então eu tenho um parent widget, class parent widget, um stateful widget, tá? Então ele cria o set dele, então, do state, tá? E aqui eu tenho a construção dos métodos dele, handle tap box change, tá? Na override, o que ele faz? Ele dá um child do tapbox B active, passando active e onChanged. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê o tapbox B sendo chamado com o parâmetro active sendo passado e onChanged também sendo passado aqui. Vamos ver agora a class tapbox B. Ela estende um stateless widget, tá? E recebe os parâmetros ali, ó, key e disactive, tá vendo? Recebendo parâmetros, false required onChanged. Então o que ele fez aqui? Ele passou esses parâmetros. Agora, a partir desse momento, ele criou a interatividade entre essa tapbox B, passando active e onChanged, para poder trafegar entre as duas. Final, bool active, value changed, onChanged. Então a gente vai ter um método, handle tap, tá? OnChange active é not active, perfeito. E na build, a construção que ele fez foi o seguinte: tem um container ali com active true ou false. O active, onde ele está definido? Está definido aqui, final, tá vendo? Final bool active. Só que repare que agora eu tenho uma informação passada para pai. A pai pode receber esta informação aqui. O que mais? Ele vai trabalhar tudo aqui, ó.
On tap, handle tap, underline handle tap. O handle tap, ele trabalhou um change active e not active, tá vendo? Aqui. E conforme o active, que agora tá pública ali, ele retorna active or inactive aqui para ele, tá ok? Então esse tipo de construção é quando você tem um stateless, tá? Que ele começa aqui e só acertar um detalhe. Esse tipo de construção é quando tem um state, você tem um stateful aqui, tá? E esse stateful, no set state, ele vai passar para o filho dele e o filho pode falar com o pai, ó, tá? Box B, tá? Conforme tem interação, ele retorna pro pai aqui, tá? Normalmente quando você tem reaproveitamento de muita coisa, né? Você acaba podendo optar por esse tipo de interação entre, tá? Você pode usar os dois tipos de approach, tá? Tanto o pai para o filho, quanto o filho para o pai, tá? Então aqui ele dá um exemplo, você pode fazer isso, tá? Basicamente, eu não vou entrar muito nesse detalhe de mix approach, porque vai ficar muito complexo nesse momento, tá? E outros tipos de interação de widgets, tá? Depois a gente vai ver no próximo vídeo um pouquinho sobre form e form field, que é bastante importante aí também, toda interação em como você fazer um formulário, essas coisas em Flutter. Então fique ligado, no próximo vídeo a gente vai ver esses exemplos aí, legal? Gostou? Seja muito bem-vindo, meu nome é David Baltazar, estamos vendo interação em Flutter, tá? No próximo vídeo a gente vai falar só de form field, começar a entrar em cadastro, que é muito importante em qualquer aplicativo, né? Você poder logar, cadastro, tudo isso, tá? Seja muito bem-vindo, até o próximo vídeo. Não esqueça, inscreva-se aqui embaixo, clique no sininho, deixe seu like, vai ter muita novidade pra vocês. Tchau!